Olá, pessoal. Nesse momento, nós vamos falar um pouco sobre a etiologia e o tratamento dos desgastes dentais. E nessa aula, eu tenho como interesse aqui abordar com vocês a possibilidade de vocês, quando estiverem em clínica odontológica, conseguir reconhecer, conseguir identificar e, dessa forma, diagnosticar os pacientes que irão chegar na nossa clínica apresentando essas lesões e esses desgastes, né? Dentro dessas lesões que nós vamos abordar hoje, nós vamos dar bastante ênfase aos desgastes por via da erosão, a abrasão e a abfração, onde cada tipo dessa lesão apresenta uma etiologia e uma forma, uma característica clínica que nos auxilia nesse diagnóstico. E com certeza vocês, quando estão em clínica, quando estão lá na clínica, atendendo os nossos pacientes, vocês já visualizaram, já conseguiram identificar algumas dessas lesões que nós vamos abordar hoje, né? Porque muitas vezes elas são realmente apresentam características muito próprias e, portanto, né, à medida que nós vamos identificando, né, a sua manifestação clínica, essa fica mais fácil de ser visualizada. Então, essas lesões essas lesões cervicais, né? Esses desgastes dentários, eles começam a surgir e estão cada vez mais em evidência, né? Estão cada vez mais à nossa vista dentro do atendimento clínico. Por quê? Porque nós temos, né, uma gradativa diminuição da prevalência e da incidência da doença cárie. Ou seja, se eu não tenho mais só a doença cárie para realizar esse diagnóstico, se ela está sob um controle, sob uma crescente diminuição, é óbvio que nesses dentes que não apresentam a doença cárie, eu vou começar a observar outros desgastes que irão surgir. Então, dessa forma, à medida que a doença cárie está sendo controlada, nos permite identificar e diagnosticar lesões cervicais não cariosas com uma frequência muito maior, né? Então, outra condição também que nos faz perceber a presença cada vez mais frequente dos desgastes cervicais ou das lesões cervicais é o aumento da idade populacional. As pessoas estão ficando cada vez mais idosas, né? Estão chegando a uma idade mais avançada e, por sua vez, com a educação em saúde, com as atividades de promoção e educação em saúde, nós estamos, mesmo que gradativamente, de uma maneira ainda pequena diante das necessidades da nossa saúde bucal, nós estamos cada vez mais observando pessoas que estão chegando a uma terceira idade com dentes em boca. Então, esses dentes em boca, ao longo de uma vida, vão apresentando esses desgastes, essas lesões cervicais não cariosas que nós vamos abordar hoje. Então, quando nós pensamos em desgaste dentário, nós vamos entender que essa estrutura dentária, ela perdeu parte da sua composição, né? Nós temos uma alteração, de fato, na sua estrutura, na sua forma, né? E esse desgaste, ele pode vir associado a fatores oclusais, a condições alimentares, mas também nós vamos ter desgastes próprios de um atrito constante de dente com dente. Então, nós vamos ter desgastes que vão permitir uma diminuição da altura daquele elemento dentário e nós vamos ter desgastes que muitas vezes apresentam-se ou na face vestibular, ou na face palatino-lingual de determinados dentes, ou em áreas mais cervicais, justamente por ter outro fator que está contribuindo nesse desgaste, que não o próprio atrito constante. Então, esse desgaste dentário, ele se apresenta realmente, né, de formas diferenciadas, mas de uma maneira geral, esse desgaste vai se caracterizar pela perda da estrutura dentária, né? Ressaltando, lembrando que nós temos, de fato, o desgaste dentário apresentando-se também pela doença cárie, né, que é uma doença que se manifesta justamente por um ambiente ácido que propicia a proliferação e a manifestação da liberação, né, dos ácidos bacterianos e promove a destruição e o desgaste da estrutura dentária. E hoje nós não vamos falar desses fatores, né, associados à doença cárie, e sim aos desgastes e às lesões cervicais que vêm oriundas a outros fatores que não os fatores associados à própria doença cárie. Então, nós vamos ter também
os desgastes fisiológicos, né? Que à medida que os anos vão se passando, realmente é perceptível que, como a mastigação, a fala, né? Alguns fatores vão contribuindo para uma pequena redução da altura, ou em algumas pessoas um pouco mais, do desgaste da altura, da composição daquele elemento dentário. É possível que a gente consiga também identificar essas características e esses fatores nos nossos pacientes. Nós vamos ter o desgaste patológico, que aí de primeiro, de cara, assim, a gente já pensa no desgaste propiciado e oriundo da doença cárie, né? Que para que a doença se manifeste, nós temos todo aquela condição que facilita, que contribui para a instalação da bactéria associada ao biofilme sobre o substrato dentário e, por sua vez, vai fazer a liberação desses ácidos e que irão realmente promover um desgaste patológico sobre a superfície do elemento dentário, né? E, dessa forma, claro, afeta esmalte, dentina, podendo chegar até as condições, né, de atuar sobre a câmara pulpar. E nós vamos ter os desgastes dentários, né, associados a fatores etiológicos não microbiológicos, né? Então, nós vamos ter a doença cárie como origem bacteriana, que vai originar a doença propriamente dita, e nós vamos ter outros fatores não microbiológicos, né? Que são fatores associados muitas vezes a hábitos parafuncionais, alterações oclusais, a dietas ricas em alimentos ácidos, a alterações oclusais, que por sua vez também permitam o desgaste constante e contínuo de determinados dentes. Então, nós vamos ter esses desgastes fisiológicos, que são desgastes naturais que vão acontecendo ao longo da vida do indivíduo, e nós vamos ter os desgastes patológicos, associados à própria cárie dentária, à própria doença cárie, e agora sim associado aos desgastes dentários com fatores não microbiológicos, que são os quais nós vamos focar em falar na aula de hoje. Então, quando nós pensamos em lesões de desgaste e nós vamos falar que nós temos desgastes e lesões em elementos dentários que se desgastam, que sofrem alteração na sua estrutura e na sua composição por fatores não microbiológicos, né, não pela doença cárie, então nós chegamos nas doenças de desgaste ou lesões cervicais não cariosas, né? E essas lesões cervicais não cariosas, elas podem se apresentar sob a estrutura dentária, tanto por vestibular, como por palatina, como muito comum da gente observar nas lesões de abfração, nas áreas cervicais daquele elemento dentário, né? Quando nós temos lesões de erosão, que nós vamos abordar mais à frente, aqueles indivíduos que estão associando a sua vida a um consumo de alimentos muito ricos em alimentos ácidos, esses também vão caracterizar por ter um desgaste maior sobre o vestibular ou palatino-lingual. E aí, esses desgastes, né, como eu falei, eles vão se apresentar sobre as mais diversas áreas do componente da coroa dentária em si, né? E aí, quando nós pensamos nesses desgastes, nessas lesões cervicais, que nós chamamos de lesões cervicais não cariosas, nós vamos dar bastante ênfase hoje nas lesões de abfração, nas lesões de abrasão e nas lesões oriundas as lesões próprias da erosão, né? Então, quando eu penso em uma lesão de abfração, né, eu vou ter em mente que essa lesão ela vai se caracterizar por apresentar-se, geralmente, ou 100% dos casos, na verdade, na área cervical da coroa daquele dente. Uma característica também muito marcante para as lesões de abfração é o seu aspecto de cunha. É uma lesão que ela é côncava em relação à superfície vestibular daquele elemento, né? E alguns pacientes, eles vão apresentar essas lesões de abfração em 1, 2, 3 elementos, ou poderão apresentar de maneira generalizada em sua cavidade bucal, podendo abraçar um determinado quadrante, 2 quadrantes ou os 4 quadrantes em boca, né? As lesões de abfração, as lesões de abfração, elas estão muito associadas a alterações oclusais, sobrecargas de forças que são impostas sobre o longo eixo daqueles elementos, e aí, por consequência, existe uma tensão acumulada na região cervical daqueles elementos e eles começam a sofrer o desgaste.
As lesões de abrasão, nós vamos ter as lesões de abrasão associadas, né? A também, não mais agora fatores oclusais, mas a atritos constantes que são oriundos externos, né? E que são levados ao próprio corpo do elemento dentário. Então, você tem muitas vezes indivíduos que têm hábitos parafuncionais de colocar ponta de caneta na boca, agulhas, objetos cortantes na ponta dos dentes, e esses vão promovendo desgastes e que levam à alteração da forma daquele dente. E nós vamos ter também a erosão, o desgaste chamado erosão, que muitas vezes é chamado de erosão ácida, porque realmente tem uma associação à alteração da alimentação daquele indivíduo, ou uma tendência a ter uma alimentação mais ácida. E essa erosão ácida, mais à frente a gente vai abordar, ela pode ser de origem intrínseca ou de origem extrínseca, e que a partir do momento que esse indivíduo ele tem um constante contato com alimentos ácidos, esses alimentos, por sua vez, irão promover um desgaste sobre a superfície dentária e que irá promover alteração na superfície daquele elemento, né? Muitas vezes condicionando a alterações expressivas a nível de esmalte e até chegando a atuar sobre dentina. Então, de uma maneira geral, o que é que nós percebemos? Que as lesões de abfração, abrasão e erosão, elas promovem realmente o quê? Uma alteração na forma, na constituição, no formato daqueles elementos que ali se apresentam. Então, nós já entendemos também até essa altura que nós temos multifatores que associados poderão induzir ao surgimento das lesões cervicais não cariosas ou dos desgastes dentários não cariosos. Quando eu penso em abfração, que será a primeira lesão que nós vamos abordar, né? Nós vamos entender que a lesão de abfração, ela é uma lesão que tem como seu principal fator etiológico a presença de cargas oclusais extremamente excessivas sobre aquela superfície dentária e que aquela carga oclusal continuamente sendo imposta sobre aquele dente, ela vai gerar uma tensão superficial muito grande, muito intensa e que vai levar ao desgaste, ao comprometimento da estrutura dentária. Nas lesões de abfração, como eu falei no outro slide, nós vamos perceber caracteristicamente aquelas lesões em formato de cunha, né? E essas lesões em formato de cunha, elas se apresentam sobre a área cervical dos elementos atingidos. Então, nós vamos ter, de fato, grandes perdas de estrutura dentária, à medida que esse desgaste ele é diagnosticado tardiamente, tem-se um período muito maior para o desgaste daquele elemento e nós vamos ter realmente a associação das lesões de abfração a cargas oclusais exacerbadas ou mal orientadas sobre determinados dentes, né? E que irão, consequentemente, levar a um acúmulo de tensão naquela área específica e gerar o desgaste, a quebra, a trinca daquele dente naquela região. Quando eu penso em lesão de abfração, nós vamos entender que nós temos realmente, a partir do momento que existe uma sobrecarga de força imposta de maneira errônea sobre o longo eixo daquele dente, né? Nós sabemos ainda por meio da oclusão que as cúspides, elas precisam tocar sobre as superfícies dos sulcos e das fissuras oclusais dos seus respectivos dentes. E aí, quando por algum motivo, por alguma alteração oclusal que aquele paciente apresenta, seja por uma alteração oclusal que ele veio adquirindo à medida que foi formando a sua própria oclusão, ou seja por uma alteração oclusal adquirida por perdas dentárias, que é muito comum, à medida que os indivíduos vão perdendo dentes, eles vão acumulando tensões e sobrecargas em dentes específicos, né, pela perda, pela ausência dos elementos que deveriam estar ali. Então, na medida que nós temos o acúmulo de forças, a sobrecarga de forças impostas de maneira errônea sobre determinados dentes, nós vamos ter realmente as lesões de abfração sendo formadas. Então, começa a acumular uma tensão muito grande sobre aquela área cervical, né? E muitas vezes nós vamos ter esse desgaste, essa deformação sobre a superfície dentária, que vai iniciando lá de dentro, lá da parte dentinária, e vai sendo exposta até chegar na região cervical e a gente perceber aquela trinca, né? Então,
Por que é importante a gente entender que as lesões de abfração elas estão associadas a alterações oclusais? Porque muitas vezes, se você não entende isso, ou não consegue corrigir ou eliminar esse fator etiológico, as lesões de abfração perpetuarão-se mesmo após aqueles elementos dentários estarem restaurados, né? Com a resina composta. Por quê? Porque a sobrecarga, a tensão continua naquela região. Então, aqui nós temos dentro das manifestações clínicas das lesões de abfração, aquela característica bem marcante que quando a gente observa o paciente lá na clínica, que quando ele abre o bocão, que a gente vai fazer aquele exame clínico inicial, nós identificamos as lesões de abfração. Então, primeira coisa, lesão de abfração, ela está associada ao quê? À área cervical, região cervical, né? Então, não vou ter uma lesão de abfração em borda incisal, no meio do equador daquela face vestibular. Não, as lesões de abfração, elas estão inseridas na região cervical daqueles elementos em questão, né? E aí nós vamos observar, ó, uma forma de cunha, né? Ou V, ângulos internos, a literatura fala agudos, né? E nós vamos, né, estar aí com essas lesões que muitas vezes elas já podem ser lesões muito grandes, porque foram diagnosticadas tardiamente, ou nós podemos também identificá-las ainda no seu início, quando ainda são lesões muito pequenas, né? Quando nós saímos das lesões de abfração, chegamos nas lesões de abrasão. A lesão de abrasão, ela se caracteriza pela perda da substância por um processo mecânico repetitivo. Ou seja, precisa existir uma força, um hábito, uma intensidade ali constante acontecendo sobre a superfície daquele dente que vai promover o desgaste naquela área específica. Então, quando a gente coloca aqui, por exemplo, uma escova de dente, a gente realmente pode associar as lesões de abrasão a uma escovação dentária excessiva, com sobrecarga de força. Sim, imagine todo dia a escova indo e voltando com força, de maneira errônea, impondo forças errôneas. Então, você veja, você pode causar desgaste sobre a superfície daquele esmalte. Pense que nós estamos falando realmente sobre as lesões cervicais não cariosas hoje, mas imagine que se a escova de dente sendo imposta uma sobrecarga sobre ela e levando essa sobrecarga sobre o elemento dentário, eu consigo desenvolver no paciente, o paciente consegue apresentar lesões de abrasão, imagine o que essa escova não faz no periodonto, né, que é um tecido mole, né, diferente do tecido duro da estrutura dentária. Mas a escovação agressiva ou excessiva causada por uma escova de dente não é o único fator que pode nos levar às lesões de abrasão, né? Por quê? Porque a lesão de abrasão, como eu já disse, ela se caracteriza pela perda da estrutura daquele elemento dentário por um processo mecânico repetitivo. Então, sim, a escova de dente com força vai levar àquele desgaste, mas não só a escova de dente. Se você tem o hábito, por exemplo, de colocar uma caneta, o bocal de uma caneta todo dia sobre a superfície do seu dente, sobre a borda incisal do seu incisivo central, o que vai acontecer? Imagine todo dia muita força sobre essa borda desse incisivo central. Você vai promover um desgaste. Imagine uma costureira que todo dia, né, trabalhando, realizando as suas atividades, ela tem o hábito de colocar uma agulha aqui, ó, na bordinha do incisivo dela. O que vai acontecer? Esses movimentos, esses processos mecânicos contínuos e repetitivos irão sobrecarregar a superfície daquele dente e irá causar o quê? Um desgaste, né? Então, nós temos hábitos associados às lesões de abrasão. Dentre esses hábitos, nós vamos ter o uso, né, de palito de dente, né, de agulhas, tachas, corpos estranhos que por algum motivo você coloque em boca, você ou o paciente, né, na verdade, coloque em boca e que continuamente esse corpo estranho esteja aí causando uma sobrecarga, uma força sobre a borda ou sobre a área específica daquele dente, né? Então, realmente, nós vamos ter lesões de abrasão associadas ao desgaste oriundo de uma escovação agressiva, mas também associado a hábitos parafuncionais. Então, nós vamos ter que ter bastante cautela, por exemplo, quando nós pensamos na escovação dentária. Porque a escovação dentária, nós precisamos entender e orientar os nossos pacientes que ela não precisa de uma sobrecarga de força. Nós temos um tempo específico e a frequência também harmônica, correta para realizar
essa escovação dentária, né? Então, quando nós orientamos, né, o paciente a escolher uma escova macia, extra macia, né, de cabeças pequenas, tudo isso também é pensando na saúde periodontal, mas também na própria saúde do corpo, da estrutura daquele elemento dentário. E nós vamos também lembrar que, por mais que a gente pense que não, mas os dentifrícios, eles apresentam um grau de abrasividade. Quanto mais abrasivo, mais propício a promover lesões de abrasão nos nossos pacientes, esses dentifrícios irão causar. Então, as lesões de abrasão, elas podem também ser oriundas a partir de um contato excessivo, né? Dependendo de uma alteração oclusal ou de uma alteração de posição que algum dente possa ter com o outro, também pode haver um desgaste, sim, porque é um hábito constante e contínuo, uma força sendo imposta ali naquela região. Nós vamos ter abrasão através da própria escovação dentária, como nós falamos, né? As lesões de abrasão, elas caracterizam-se, né, por serem brilhantes e polidas, porque estão associadas a um corpo estranho que está ali passando todo dia, toda hora, então realmente ela vai ser brilhante e polida. Nós vamos ter limites, né, bem definidos, né, que elas podem ter um formato semelhante às lesões de cunha ou não. As lesões de abfração sempre terão esse formato de cunha, mas as lesões de abrasão podem ter ou não, né? Não vão se estender, né, avançando sobre o suco gengival e podem realmente, como eu falei, estarem associados a contatos entre corpos ou por meio de escovações agressivas. E aí chegamos nas lesões de erosão, também chamada de erosão ácida. As lesões de erosão ácidas, elas se caracterizam pela perda progressiva da estrutura dentária, associada a um desgaste por meio de processos químicos que vão resultar na perda daquela estrutura dentária. Então, o paciente ele precisa ter um contato contínuo com componentes e estruturas, alimentos químicos que irão permitir essa queda do pH bucal, promover um ambiente ácido e, por sua vez, esse ambiente muito ácido torna-se propício para o desgaste dentário. Quando eu penso em erosão ácida, eu vou lembrar que essa erosão ácida ela pode ser de origem intrínseca e pode ser de origem extrínseca. Quando eu tenho erosão ácida oriunda de agentes intrínsecos, ela está extremamente associada a refluxo gástricos ou vômitos recorrentes, ou seja, é de dentro para fora. A pessoa, ela tem constantes refluxos, ou ela induz o vômito, quando nós temos associado a doenças como anorexia, bulimia, alterações, né, nutricionais. E também nós vamos ter decorrentes de vômitos constantes, aquela gestante, por exemplo, que tem uma tendência a ficar durante o período gestacional com vômitos constantes. Todos esses fatores, ou seja, são fatores intrínsecos, vêm de dentro para fora. O vômito, o refluxo gástrico vem de dentro da cavidade bucal para fora. Quando eu penso em agentes intrínsecos, em erosão ácida intrínseca, eu vou ter geralmente, pessoal, o desgaste nesses elementos muito mais prevalentes, muito mais evidentes sobre as superfícies palatinas e linguais dos dentes afetados, certo? Por quê? Porque o constante contato é na superfície palatina e lingual dos elementos ali que estão sofrendo, né, o contato com a substância ácida. E aí nós vamos ter as erosões, né, de origem extrínseca, a erosão ácida de origem extrínseca. E aí está muito associada ao consumo daquele indivíduo. A alimentos, bebidas específicas, medicamentos que esse paciente possa estar fazendo uso e que, por sua vez, tenha uma acidez muito grande, né? Então, aquela pessoa que toma muitos sucos ácidos, refrigerantes, né? Esses alimentos, eles realmente, por terem um pH muito ácido, eles vão facilitar e propiciar o desenvolvimento das lesões chamadas erosões ácidas. Nas lesões de erosão ácida, nós vamos ter aqui o quê? Uma superfície lisa e fosca e transparente, né? Então, nós vamos ter alteração da morfologia, ou seja, desgaste daquela estrutura dentária, né? Onde nós podemos também ter sobre as superfícies oclusais, quando essas se apresentam, depressões com cavidades, né? Que vão manifestar, que vão sinalizar a presença da erosão ácida. Isso quando a gente pensa essa imagem assim, mais específica para elementos
posteriores. Nos elementos anteriores, nós temos aquela diminuição da espessura daqueles incisivos e caninos, justamente porque o desgaste, né, vai acontecendo a nível ou vestibular ou palatino e que vai afinando a espessura daquele elemento. Aqui, como eu falei, quando a gente consegue identificar a presença da erosão ácida sobre a superfície de elementos anteriores. Então, nós vamos começar a visualizar, se vocês olharem essa imagem da direita, vocês vão visualizar que nós temos as superfícies palatinas desses elementos aqui da direita, apresentando, né, essa superfície lisa, fosca e com uma espessura mais reduzida, né? E nós podemos também perceber, gente, a presença das erosões até sobre as superfícies de restaurações dentárias, né? Então, nós conseguimos visualizar sobre a superfície de restaurações em amálgama e também em resina, o desgaste presente sobre as bordas dessas restaurações. Nós vamos ter também que pensar, quando nós pensamos nas lesões cervicais não cariosas, nós vamos pensar, né, na possibilidade de nós trabalharmos sobre a prevenção, o controle e o tratamento desses desgastes, né? E o primeiro passo, quando a gente pensa na prevenção, controle e tratamento desses desgastes, dessas lesões cervicais não cariosas, nós vamos ter realmente a orientação ao paciente, né? À medida que o paciente tem conhecimento dos fatores etiológicos associados às lesões cervicais não cariosas, nós vamos ter a possibilidade de diminuição do dano sobre aquela superfície dentária. Nós vamos removendo a causa, controlar o surgimento dessas alterações dentárias, né? Então, as medidas preventivas, as terapêuticas que nós chamamos não invasivas, elas são muito válidas no intuito de controlar o desenvolvimento e a progressão dessas lesões. Obviamente que à medida que nós não vamos conseguir controlar a presença dessas lesões apenas com as orientações de educação e saúde, nós vamos precisar fazer as medidas terapêuticas mais invasivas que vão cair nos procedimentos restauradores, onde nós vamos ter que fazer as restaurações com resinas compostas, muitas vezes, sobre a superfície afetada daqueles elementos. Então, dentro das medidas preventivas terapêuticas não invasivas, nós vamos, por exemplo, quando nós pensamos na erosão ácida, orientar os pacientes quanto a essas desordens alimentares, orientar o paciente quanto a possíveis alterações comportamentais, como o próprio alcoolismo, que induz, né, a refluxos, a vômitos constantes. A orientação da possibilidade ou comunicação com o médico assistente sobre a alteração de medicamentos que estejam, por sua vez, contribuindo bastante com o refluxo gástrico e com o desgaste da superfície dentária. Orientar os nossos pacientes quanto a presença e o consumo controlado de alimentos muito ácidos, né, para que eles realmente consigam diminuir, né, esse fator etiológico, né. Uma coisa interessante, gente, é evitar escovar os dentes logo após o consumo de alimento ácido, é verdade. Na medida que você consome um alimento ácido e você logo em seguida já vai escovar o dente, você tem a possibilidade de potencializar aquele desgaste sobre a superfície dentária, porque você está associando a condição da presença do alimento ácido sobre a superfície e a condição da presença de um componente mecânico, ou seja, você está impondo uma força sobre aquela superfície ali já fragilizada, né? Então, nós temos realmente que orientar os nossos pacientes quanto ao uso de corpos estranhos, né? Como, por exemplo, o próprio palito, né? Que pregos, agulhas, taxas, ou seja, corpos estranhos que o paciente possa impor sobre a cavidade bucal, sobre os elementos especificamente, sobre os elementos dentários, e que irão, né, causar alterações. Outra situação relevante também é nós avaliarmos a oclusão desse paciente e avaliarmos a necessidade de um possível ajuste oclusal naquele paciente, já que as lesões de abfração estão associadas, né, muito a próprias alterações oclusais, né, sobrecargas de forças. Então, à medida que você consegue identificar sobrecargas, traumas oclusais em determinados elementos, é possível que nós também venhamos a controlar o surgimento desses desgastes.
Então, orientar o paciente quanto ao uso de uma escovação, ao uso de uma escova macia ou extra macia, uma escovação dentária adequada, usar dentifrícios não muito abrasivos para que realmente o próprio dentifrício não seja um colaborador para o desgaste da superfície dentária, né? E, por sua vez, quando nós precisamos chegar nas medidas terapêuticas invasivas, nós vamos realmente chegar na necessidade, né, de realizar técnicas operacionais utilizando materiais restauradores que irão recompor a estrutura daquele elemento. Então, nós vamos ter situações em que o nosso paciente vai chegar, que é muito comum a gente perceber isso na clínica, né? Aquele paciente que chega com desgastes muito expressivos, desgastes que nos chamam a atenção, né? Até antes mesmo da gente iniciar o exame clínico, quando a gente dá aquela primeira olhada, já observa lesões muitas vezes muito grandes, né? E nessas condições, quando diagnosticado tardiamente, nós vamos ter que reparar a estrutura dentária ali perdida, né? Então, nós vamos buscar, obviamente, melhorar a função dentária, melhorar a estética daquele paciente e o bem-estar dele como um todo, né? Nós vamos ter a necessidade de realizar procedimentos restauradores, tanto sobre superfícies oclusais, como também sobre superfícies vestibulares e palatinas e linguais de elementos anteriores, né? Então, esses procedimentos restauradores se fazem presentes, né, onde as lesões aparecerem e onde nós visualizarmos a necessidade e a possibilidade de restaurar a forma e a função daqueles dentes, né? Vamos sempre lembrar que o desgaste dentário, né, ele está associado à doença cárie, onde nós vamos ter ali, né, porque vocês podem, em determinado momento, se questionarem, será que esse desgaste é oriundo da cárie ou é oriundo de um desgaste não carioso, né? E aí nós vamos lembrar que para que o desgaste dentário ele seja de origem cariosa, nós vamos ter que ter, né, ou ter tido ali a presença de um biofilme, né, presente constante, né, contínuo sobre a superfície daquele dente, que por sua vez propiciou a presença de proliferação bacteriana que contribuiu para o surgimento da doença cárie, né? Só lembrando, gente, fugindo um pouquinho, mas bem rápido, cárie é uma doença. Quando a gente observa as cavitações, uma ou duas ou três cavitação, né, no elemento dentário ou nos elementos dentários dos nossos pacientes, nós estamos observando as lesões cariosas. Então, eu não posso dizer que o meu paciente tem uma cárie, duas cáries, três cáries, né? Ele tem a doença cárie, né? E ali nós temos o quê? Uma, duas, três lesões cariosas, certo? Então, além disso, além do que nós acabamos de falar, que são os desgastes oriundos da própria doença cárie, nós temos os desgastes oriundos das próprias erosões, abfrações erosões, né? Erosões, abfrações e abfrações que nós já mencionamos, né? Nos desgastes da erosão ácida, nós vamos ter a ausência de biofilme, ou seja, aquele desgaste não está associado a uma proliferação, uma presença contínua de biofilme, né? E sim, quando a gente vai fazer aquela rica anamnese que a gente faz com o nosso paciente, a gente observa, dependendo do que ele vai dizer, né, na entrevista da dieta, quais são, né, os seus alimentos, quais são os seus medicamentos e quais são as possibilidades que estejam causando, né, esse desgaste propício aí da superfície dentária, né? Nos desgastes abrasivos, né, nós vamos ter aí, ó, desgastes contínuos, constantes, né, que poderão, né, inclusive estar associados às lesões de atrição, que a atrição, ela nada mais é do que um desgaste abrasivo que se caracteriza pelo contato contínuo, constante, oclusal daquele paciente, que vai promovendo uma alteração na sua altura, né? Vai promovendo uma alteração na forma daquele dente, que por sua vez vai permitindo com que um paciente que tem uma altura X torne-se uma altura Y, né? Pela redução da altura daquele elemento dentário. Né? Nós temos desgastes corrosivos, que eles não vão acontecendo de forma linear, ou seja, você vai visualizar todo mundo retilíneo, não. São alterações que vão apresentando diferentes alturas, né? E nós temos as lesões, né, de erosão, que se caracterizam, né, você visualiza aquele desgaste, aquela superfície vestibular ou palatina, né, fugindo, né, da sua anatomia original, né, sendo geralmente apresentando-se muitas vezes lisas e foscas, né, e nós vamos ter esse aspecto transparente, né, que as lesões de erosão vão apresentando, né. As lesões de erosão ácida também, como eu falei, ó, podem se apresentar tanto por vestibular como por palatina e lingual, né?
E quando as lesões de erosão, né, elas estão presentes sobre as superfícies oclusais, elas geralmente também poderão apresentar esse formato côncavo, né? E também, gente, lembrem sempre que as lesões cervicais não cariosas, elas iniciam em esmalte e podem estar, né, avançando sobre dentina, sem sombra de dúvida, e levar, inclusive, a grandes desgastes sobre aquele elemento dentário, né? Leva a grandes perdas da estrutura dentária, né? E aí nós vamos visualizando também que nos elementos restaurados, né, que já foram submetidos a procedimentos restauradores, nós percebemos o desgaste do dente e também o desgaste do material restaurador. Então, você observa bordas irregulares, alteração de pigmentação, de coloração, né? A anatomia daqueles elementos, daquelas restaurações também já fogem bastante do seu formato inicial. E aqui, essa imagem, a gente consegue visualizar o aspecto bem clássico, né, da erosão ácida nas superfícies palatinas, onde você consegue visualizar, algumas vezes até, comprometimentos pulpares, né? Aqui nas lesões de abfração, onde nós percebemos, né, a sobrecarga, né, a fadiga que se impõe sobre as regiões cervicais. As lesões de abfração, elas se caracterizam por apresentar-se sobre as regiões cervicais, né? E ali elas se apresentam no seu formato de cunha, né? E para concluir, gente, essa aula, né, nós precisamos realmente ter conhecimento das lesões cervicais não cariosas, da mesma forma que nós temos conhecimento das lesões cariosas, né? E, por sua vez, esses desgastes, sejam eles de origem cariosa ou não, né? O importante é que o diagnóstico seja preciso e o mais precoce possível, para que a gente consiga propiciar para os nossos pacientes o tratamento adequado, a melhor forma de resolver aquele problema, né? Restabelecendo a forma e a função daqueles dentes, de modo que a gente consiga dar o prognóstico, né, mais satisfatório e melhor realmente para aquele paciente. Certo, gente? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje sobre os desgastes dentários, né, de origem não cariosa. E um grande abraço para vocês.